Shalom a todos! Estamos aqui para falar sobre o nome divino, o nome de Deus, Jeová. Assim como Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome, tornei o teu nome conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles. Então Jesus entendia que era importante tirar tempo para glorificar o nome do Pai, e isso aumentaria o amor dos seus seguidores pelo nosso Deus, Jeová, também pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Com certeza, aumentar o amor pode nos tornar pessoas melhores, não é verdade? E nós precisamos consultar fontes disponíveis que nos ajudem a aumentar nosso conhecimento, nosso respeito pelo nome divino. Quando falamos em fontes disponíveis, queremos nos referir aos manuscritos bíblicos, os manuscritos hebraicos, especialmente aos textos hebraicos massoréticos. Massoréticos quer dizer que tem as consoantes e as vogais escritas ali, porque foi um grupo de escribas, chamados massoretas, que desenvolveram esse texto a partir do sexto século. Colocaram as vogais no texto bíblico. Isso consideramos que foi muito bom, porque nos permite saber a pronúncia também do nome divino, como ocorria dentro da comunidade hebraica. Exclusividade do hebraico ou do grego não é o nosso foco aqui. Nós estamos trazendo evidências do texto bíblico massorético. O texto hebraico massorético ele é uma fonte disponível, é uma fonte respeitável, e vamos mostrar aqui algumas evidências apontando para a legitimidade do nome divino como Yehová em hebraico, e aí as traduções como Jeová em português. É claro que nós respeitamos o nome divino em várias línguas. Jeová em português, Jeová em italiano, Yahvé em outras línguas, enfim. Nós respeitamos também. Nos textos dos manuscritos massoréticos, queremos deixar claro que lá aparece sim o nome divino como Yehová, o tetragrama com as vogais, então fica Yehová. Apesar de variações, sim, mas a escrita Yehová está de acordo com as regras da língua hebraica, da fonética, também da morfologia, e por isso é legítimo essa escrita, essa vocalização. Claro que aqui também não queremos obrigar ninguém a adorar a Deus por nome. Nós acreditamos que as evidências disponíveis podem ajudar a pessoa, né? Mas é a gratidão, é o amor, é o respeito que a pessoa sente que deve auxiliar, então, junto com o conhecimento, na decisão da pessoa adorar a Deus por nome. Nós temos aí no nome divino as 4 letras, as consoantes Yud, Re, Vav, Re, Y, H, V, H, e as vogais Shevá, Roland, Kamatz, essas vogais aqui, E, O e A, formando então a pronúncia do nome divino, e Yehová, a tradução em português, nós temos Jeová. Nós recorremos a algumas fontes, alguns códices que estão disponíveis digitalizados hoje em dia, como por exemplo o Códice de Leningrado. Ali nós encontramos o nome Yehová grafado corretamente 263 vezes. Agora, se falamos de textos bíblicos hebraicos massoréticos e manuscritos, um dos mais famosos dentro da comunidade judaica é o Códice de Alepo. Vamos também fazer uma pesquisa nessa mesma plataforma, arquivo.org, porque se imaginava que esse códice ele teria aí, no mínimo, o nome divino grafado corretamente 10 vezes. Quando nós fomos realizar a pesquisa, nós encontramos Yehová grafado corretamente dentro desse códice muito mais vezes. Então, com a ajuda da tecnologia, do Zoom, nós percebemos que o nome divino Yehová, ele ocorre mais de 206 vezes dentro desse códice de Alepo. Então vamos aqui ao nome Yehová, conforme ele é encontrado, né? Se separarmos a primeira sílaba, nós temos Yeho. Temos aqui o Yud e Re, que são as consoantes, o Yud, o Yod, acompanhado do Shevá, que é a letrinha E. Essa é uma semivogal. Então, Ye, com o H que tem o som de Re. No meio da sílaba, ele vai ter som de Re. Yeho, que é a vogal O, que é o Rolim em hebraico, a vogal longa. Então, primeira sílaba é uma sílaba aberta, nós temos uma vogal longa, né? Uma sílaba que ela não é a tônica, então é a pré-tônica.
tem uma vogal longa e está correto. Agora nós temos a segunda sílaba, que é vá, né? O vav e rê, aqui as consoantes vav e rê, e a vogalzinha aqui embaixo, que é a kamatsu, a vogal A, a vogal forte, tônica. Então aqui é a sílaba tônica. Ela é aberta e tem uma vogal longa e está correto de acordo com as regras de tonicidade, as regras fonéticas da língua hebraica. Alguns dizem, olha, quando a expressão Adonai e Yehová, Adonai acompanhado do tetragrama, dentro do texto, então aí as vogais de Adonai se sobrepõem ao nome divino, se misturam. Será mesmo? Nós encontramos muitas vezes dentro do texto massorético a expressão Adonai, que é Senhor, e o tetragrama, no caso, que com as vogais seria Yehová. Mas como é que está escrito lá? Está escrito geralmente Yervi, é uma das formas, Yervi. E no caso essa letra E e essa letra I, as vogais E e I não são as mesmas vogais ao A de Adonai. E tem mais. Na primeira sílaba, Yer, ali não se forma uma primeira sílaba. Por quê? Porque falta uma vogal. Talvez você pense, mas não tem a letrinha E? Ali é uma semivogal, é o Shevá. Essa semivogal não tem força para formar a sílaba. Então ali está faltando uma vogal para formar a primeira sílaba. Então essa escrita ficou incompleta, ficou truncada. Por isso mesmo se diz impronunciável. E se popularizou a ideia de que o nome divino seria impronunciável, porque no hebraico, de fato, do jeito que está escrito aí, não forma a primeira sílaba, não teria como pronunciar. A segunda sílaba, vi, não está de acordo com os nomes judaicos hebraicos. Terminados em vav e rê, tem som de vá e não de vi. Então ele trocou ali a vogalzinha i. Então, nesses casos, o nome divino ficou realmente impronunciável, porque essa era a intenção do escriba. Para uma ideia religiosa, eles achavam que o nome divino não podia ser popularizado, tinha que ser mantido sagrado, não conhecido do público. Encontramos também a escrita Yervi, nesse caso Adonai Yervi, em 115 amostras, né? Já sabemos que E e I não são as vogais de Adonai, não está ocorrendo aí a sobreposição. Também encontramos a expressão Adonai Yehovi. Yeho, primeira sílaba está correta. Vi, já sabemos que está trocada ali a vogal. Então, nós pesquisamos e encontramos essas expressões dentro do texto hebraico massorético. Mas, de novo, verificamos que não acompanha aí as vogais de Adonai no nome divino. Outra expressão muito comum, muito ampla dentro do texto hebraico massorético é Yervá. Há um problema aqui nessa primeira formação, porque dentro das regras do hebraico, das regras da fonética, está faltando uma vogal. Então não está formando sílaba. Então ficaria incompleto, truncado, não teria como pronunciar em hebraico. A última sílaba, vá, está correto, de acordo com os nomes hebraicos, terminados em vav e rê, som de vá. Então, percebemos que na expressão Yervá, as letrinhas E e as letrinhas A não são as mesmas vogais de A ou A, de Adonai. Então a expressão Yervá Elohim é muito comum dentro dos manuscritos hebraicos massoréticos. Fica faltando ali a vogal do meio, né? Que seria Yehová. E essas vogais E e A não são as mesmas vogais de Adonai. Agora, a gente encontra, escrito corretamente, Yehová Elohim. Tá? Então, pelo menos 23 vezes nós encontramos aí corretamente Yehová Elohim. Tem mais vezes, né? Mas é porque o texto é muito grande, não deu para pesquisar tudo. Temos alguns versículos mais adiante para mostrar a ocorrência correta do nome divino. Mas, por enquanto, algumas pessoas ficam assustadas. Bom, se os escribas mexeram no nome divino, então não tem como a gente saber. As escrituras estão adulteradas, a gente está perdido. Será mesmo? Na verdade, não. Nós não estamos sem saber como é a escrita do nome divino. Foi feita uma pesquisa, especialistas se debruçaram, né, sobre o texto hebraico, perceberam que os escribas fazem anotações gramaticais, indicando alguma alteração ou outra, por questões estilísticas, questões fonéticas. Essas anotações são chamadas de kereketiv, anotações no meio, em cima, Masorá Parva, Masorá Magna. Então, na Bíblia Hebraica Stuttgartense, encontramos 1.272 casos de kereketiv bem anotado. Ou, também, aqui, esse estudo traz a Bíblia Rabínica, em que são encontradas anotações de 1.548 casos. Quer dizer,
Onde tem alguma indicação de alteração, ficou anotado, dá para verificar. Não precisa a gente ficar desesperado achando que tudo foi alterado. Elias Levita também menciona pelo menos 848 casos. Então, dentro do texto hebraico, que foi muito bem produzido, quando os escribas faziam alterações gramaticais, eles anotavam, chama de querequetiv. No caso do nome divino, não tem anotação. Por que não? Aí é um querer perpétuo. Quer dizer, foi pela tradição religiosa que fizeram aquelas alterações. Mas aí, a tradição religiosa, Jesus Cristo disse para a gente tomar cuidado, né? Porque às vezes a tradição dos homens, ela pode até mesmo invalidar a palavra de Deus. Então, não é porque é uma tradição de um grupo que todos têm que seguir. Às vezes a pessoa é muito exigente, ela diz, eu não confio no texto massorético produzido pela família Ben Asher. Mas tem outros sistemas de escrita, como o sistema de escrita da Massorá Baveli. Temos aí o Targum de Onkelos, que é um manuscrito que é denominado OR, em 467. Ele estava disponível na Biblioteca Digital Britânica. O link dele ficou inativo, mas nós recorremos à Biblioteca Nacional de Israel. Lá também nós encontramos esse Targum, que ele é muito interessante, que ele coloca tanto a escrita massorética Ben Asher de um lado, com o nome divino aqui a gente percebe, Yehová, como também a escrita massorética do sistema Baveli, sistema babilônico. E no sistema babilônico, a escrita do nome divino também acontece, né, os pontos acima, como Yehová. Então, mesmo em outro sistema de escrita, o nome divino também está preservado e grafado como Yehová. É muito interessante da gente perceber que sistemas de escritas diferentes também preservaram o nome divino. Então, fazendo um resumo, percebemos que no Códice de Leningrado é possível encontrar o nome divino grafado corretamente, 263 vezes. No caso da expressão Yervi, quando você se deparar lá, sabe que a primeira sílaba não está se formando e a última sílaba está com a vogal trocada. Quando se deparar com Yerro, Vi, Yerro está correto, Vi está com as vogais trocadas. No caso de Yervá, Yer está faltando ali uma primeira sílaba e Vá está correto, né? De acordo com a historicidade dos nomes hebraicos. Mostra muito bem como Yehová está grafado corretamente. É uma escrita confiável, está bem embasada histórica e filologicamente dentro da língua hebraica. E é interessante perceber que os judeus eles sabiam a pronúncia do nome divino lá no primeiro século. A Tosefta hebraica, em Shabbat 13:5, registra que os cristãos escreviam o nome de Deus nos seus livros. É isso mesmo. Lá em Shabbat 13:5 diz que os Minim escreviam nos seus livros, o Gilionim, que eram os evangelhos, o nome de Deus. Essa expressão Minim, a sinagoga de Genizar revela que eram os nazarenos. Sim, os nazarenos, aqueles que seguiam Jesus e que adoravam Jeová. Eram bondosos, pacíficos. Não tinha nada a ver com aqueles que depois se tornaram lá ditos cristãos em Roma, né? Esses cristãos nazarenos, eles escreviam o nome de Deus nos seus livros, que eram os Gilionim, os evangelhos. Mas a comunidade da época reprovava, indicava esses livros para serem queimados no fogo. E argumentos depreciativos quanto à vocalização do nome divino Jeová pode vir da falta de conhecimento ou às vezes porque não gostam da religião. Mas podem também ser equívocos, inclusive desrespeitosos. Bom? Então, o nome divino em hebraico, ele ocorre nos manuscritos massoréticos e também sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas cópias em hebraico, cópias tardias, também sobreviveram, tá bom? Nós temos aí um exemplo, o EBR VAT 530 PT1, que é o fragmento de Lucas. Ali menciona o nome divino 11 vezes e Yehová grafado corretamente, tá? E sabemos que Jesus, ele é o principal interessado em honrar o nome do Pai. Ele lia as Escrituras. Nós temos um exemplo aí de preservação do nome divino em hebraico, como nessa Bíblia Poliglota de Nuremberg. Ela foi produzida em 12 idiomas, tá? E ela preserva também o texto hebraico. Inclusive no Novo Testamento, inclusive ali em Lucas, ele relata quando ele leu o livro de Isaías, quando ele disse Ruach Adonai Yehová Alai. O Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim. Então, Jesus Cristo continua ali mostrando que ele estava sendo ungido para ajudar, para pregar as boas novas às pessoas, fazer a vontade de Deus. Foi isso que ele fez, né? E assim, Jesus hoje é um rei poderoso no céu
e ele está interessado que o nome do Pai continue sendo honrado. Então, quando nós consultamos uma poliglota como essa, percebemos que o nome divino está devidamente preservado. Bom, que vocês poderão também verificar pessoalmente, tá? E tudo isso no intuito de aumentar o nosso conhecimento, a nossa devoção, nosso respeito e admiração pelo nosso grandioso Deus, que é Jeová, né? Em hebraico, Yehová. Mas ele com certeza aceita a adoração de homens e mulheres sinceros em todos os países, todas as línguas. Que fiquem com as bênçãos de Jeová Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até uma próxima.